Vereador Bruno Cunha, que ora preside os trabalhos da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste em suas residências e a equipe técnica que nos acompanha aqui neste plenário. Na última sessão, nós tivemos aí o exercício da democracia em vários aspectos. Pena, presidente, é que num determinado momento nós tivemos os egos aflorados em alguns aspectos, e as pessoas acabam passando, vereador Caminha, o que é de importância, o que é político, vereador Matias, o que é administrativo, acaba se passando para o lado pessoal. E quem perde não é a sociedade, quem perde é esta casa, o crédito. Nós acabamos manchando aí algumas questões de ordem administrativas. Acabamos falando coisas que muitas vezes agridem diretamente o profissional de alguns que estão aqui dentro. Acabamos fazendo falácias que são confundidas na nossa sociedade por conta de atos democráticos, por conta de atos legalmente assistidos pela Constituição. Nada foi feito ou está sendo feito nesta casa que não esteja dentro de uma legalidade. Me questionaram e perguntaram por conta de algumas falas, e aqui eu vou falar sem acusar ninguém, portanto é importante que eu entendo que este meio de comunicação aqui chega ao lar de muitas pessoas que são interessadas com a política. O que é empurrar de goela abaixo? Empurrar de goela abaixo, muitas vezes, é um entendimento que o parlamentar pode ter no seu direito, de um projeto, de uma coisa parecida. E por que tem esse entendimento de empurrar de goela abaixo? O que aconteceu ontem aqui, senhoras e senhores, para que tenham ideia, ele vem movido por um decreto que saiu do governo federal, por um decreto que saiu do governo estadual, por um decreto, e aí sim, não um decreto, mas um projeto através do governo municipal. Até o meu entendimento, ele deveria ser feito na data daquele dia por conta do período e do prazo que a parte administrativa da prefeitura precisava ter para poder fazer. Porque também me questionaram, tu é a favor de empurrar de goela abaixo? Eu disse, não tem nada de empurrar de goela abaixo. O projeto tinha 5 ou 6 linhas, fácil a inscrição, fácil o entendimento. Porém, começou a culminar nesta casa um momento, presidente, de oposição, de base, e quem está perdendo isso, como alguns vereadores falaram aqui há pouco, é a sociedade. Quem está perdendo isso somos nós. Quem está ganhando com isso são os blogs alugados que fazem lá os seus macetes para dizerem, né? Capivara, que tem aí até jornalista que não deveria estar lá. Viu, líder do governo? E nós pagamos ele aqui. E faz parte do Capivara Linguaruda, que nós já levantamos quem é. Impessoalidade, imparcialidade e levar para a comunidade aquilo que é certo. O ato do prefeito, na minha concepção, foi um ato administrativo e correto da parte dele pelo entendimento da agilidade do processo. O que me deixa triste e que me deixa angustiado, vereadorito, é que o vereador Iriano, naquela situação, propôs uma emenda que eu achei de extrema necessidade e deveria ser colocada. Concordando plenamente com ele. E eu também entendo que nós tínhamos condições de fazer a votação naquele dia. Infelizmente, acabou terminando o tempo regimental e acabou também faltando quórum em determinado momento. Mas o que me deixou mais triste foi que eu poderia participar de um momento em que eu estaria auxiliando as pessoas, pensando na nossa sociedade, na questão dos concursados. Independente, vereadorito, o senhor é uma pessoa que analisa muito, eu dou os parabéns pelo senhor de procurar essas propriedades. Espero que o senhor esteja totalmente enganado, vereadorito, na sua fala, né? Mas infelizmente confunde em determinado momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que me deixou chateado é que ontem, ou desculpa, na última sessão, eu poderia estar participando de um momento que eu acho que nunca mais vai acontecer quando se diz respeito à promulgação, ao aumento desse período, desse concurso, ajudando as pessoas que fizeram e participaram. Por conta desse problema da pandemia. Não parei, confesso a vocês que eu não parei para analisar
que seria um problema de querer ajudar A, B ou C. Eu fui no grande grupo, eu fui pelo assunto que a matéria colocava. Eu tenho certeza que algumas pessoas ainda questionaram e até falaram que fui eu o culpado, porque já saiu aquela vez, o vereador Matias, que eu era contra os ACTs, né? Eles deixaram de ganhar o FGTS, mas estão ganhando abono, que é maior que o FGTS. Mas isso eles não falam. Isso as bocas alugadas não falam. É? E aí ontem já disseram, e se eu fosse de entrar na rede social, eu ia dizer assim, me perdoe, vereador Adriano, me perdoe, senhores vereadores. A culpa é do vereador Ito, do vereador Adriano, do vereador Gilson e do vereador Bruno, que não vão ter os ACTs para receber. Eu deveria fazer isso? Não, não vou fazer isso. Não vou para a torcida. Não vou, porque se nós tivéssemos votado, vereador Bruno, só para o senhor entender, na terça-feira como estava, nós íamos votar a emenda e ia estar tudo certo. Agora nós perdemos a oportunidade, enquanto parlamentares, de exercermos a nossa função. Isso me deixou triste. E, obviamente, se eu fosse o prefeito naquele momento, eu também faria o decreto. Né? Porque ele ia aceitar. E ele precisava do urgente, urgentíssimo. Então, por conta disso, e aqui eu quero deixar bem claro, que a minha fala, ela não é acusatória. Eu estou citando um exemplo que poderia ser citado se nós tivéssemos esses blogs, essa imprensa, né? Como foi falado hoje de manhã em alguns lugares, se vocês acompanharam, né? Porque, os 4 mosqueteiros, quer dizer, resolveram o problema da cidade. Os 11, não intencionalmente, eu quero deixar bem claro, passaram a ser chacota em alguns momentos. Então, faltou conversa, o líder do governo talvez deveria ter dado uma conversada melhor, mas nós poderíamos ter aprovado, e isso que me deixa indignado, na semana passada, com a junção dos ACTs. Infelizmente, não aconteceu. Ouça a parte. Uma parte aos vereadores aí na sequência. Alguém gostaria mais de falar? Não. Todos com a parte concedida pelo vereador Almir. Primeiro, vereador Adriano. Vereador Almir, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Com relação ao que Vossa Excelência falou de questões de ACTs passadas, eu não tive participação nenhuma nessas tais situações que Vossa Excelência talvez foi alvo de críticas, porque não é essa a minha função, é o eleitor do senhor que tem que julgar o seu trabalho, como o meu tem que julgar o meu. Agora, nessa questão atual de buscar tentar incluir os ACTs, nós jamais poderíamos ter sido culpados de coisíssima alguma, porque foi iniciativa, inclusive, minha, juntamente com os demais vereadores da oposição, de tentar também pensar nos ACTs e incluir neste projeto que tinha prazo para ser votado até hoje, que o prefeito resolveu fazer toda essa politicagem, dizer que os 11 apenas se preocuparam com a questão dos concursados, que os 11 só foram lá pedir para ele fazer isso, né, e por aí vai. Então, tentando colocar a sociedade, a comunidade, os concursados contra os 4 vereadores aqui. Então, é ridículo esse tipo de coisa. Eu acho que é isso que tem que acabar. Os 15 vereadores são importantes para a cidade, o povo vai julgar nas urnas quem merece continuar, quem merece ir para casa, e assim vai. Não é o prefeito que tem que dizer esse é bom e esse não é bom. E é isso que ele está fazendo nas lives deles. Ele está selecionando e dizendo para o povo quem é bom e quem não é. Ele não tem direito de fazer isso. Vereador Adriano, eu incluo a sua fala, meu pronunciamento, e só quero relembrar, para deixar bem claro, que quando eu comecei meu discurso, eu disse profissionalmente e tecnicamente. O pessoal é cada um por si. Se o prefeito falou de A ou B, eu não posso entrar nessa. Eu vou só tocar na linha que é a nossa linha aqui, que é a parte democrática do processo. Perfeito. Vereador Ito. Deixa eu dar uma parte. Vereador Almir, parabéns por trazer esse tema, é importante esse tema, mas a parte democrática do processo se chama respeito aos 15 vereadores. É isso que falta ao prefeito municipal. É respeito pelos 15 vereadores. Ele saiu aqui dessa casa como presidente, foi concorrer a vice-prefeito, se elegeu. Então, hoje ele é prefeito porque o Napoleão seguiu o caminho dele, então só falta dele respeito aos 15 vereadores. Se tivesse respeito, esse tipo de coisa não tinha acontecido. Mas mostramos para ele o seguinte: converse antes, traga. Sempre questionei que alguém tem que vir do terceiro andar, sentar com o líder do governo, auxiliar, passar para os vereadores, para que a gente não tenha que votar algo que lá na frente podemos responder no MP. Com tempo para discutir e analisar os processos. Fizemos o que fizemos, por quê? Senti coisa irregular. E tomara a Deus que eu esteja errado no futuro. Vereador Ito, eu incluo a sua fala, meu pronunciamento, só quero deixar uma coisa aqui também, que é meu entendimento e peço a vênia de Vossa Excelência. Ninguém esperava o Covid, né, vereador Ito? Mas concordo com a sua fala também. Líder do governo. Vereador Almir, eu aproveito a parte na sua fala para concordar com a sua fala na tarde de hoje,
principalmente em algumas falas que, desde a sessão passada, têm sido ditas, e que nós precisamos desmistificá-las. Uma delas, a qual respeito muito o nosso presidente em exercício, o vereador Bruno Cunha, de que na gestão dele o regimento será respeitado. Eu gostaria que, ao final das falas, o vereador demonstrasse, nas sessões passadas, qual foi o artigo que foi desrespeitado pelo vereador Marcelo Lazzarin, pelo vereador Marcos da Rosa, durante o seu período, porque em momento algum foi desrespeitado qualquer artigo do regimento. Nós temos o artigo 64, que fala a respeito dos projetos de urgente e urgentíssimo. É sim uma decisão da mesa diretora se vai acatar ou não. O que eu acho estranho é que a mesa acatou e depois fez manobra, esgotando o tempo regimental para que o projeto não fosse votado. A verdade tem que ser dita. É legal? É legal, mas... Vereador Matias, eu incluo a sua fala, meu pronunciamento. Senhor presidente, só mais 1 minuto e 30 para terminar minha fala? Mais 1 minuto e 30. Dando sequência, então, para poder terminar e encerrar minha fala, nesse assunto que movimentou vários cantos da cidade, essa mistura que não pode acontecer. É sair da razão e passar para a emoção. Vamos trabalhar com a razão, conforme o regimento, como o presidente que está em exercício agora falou, e vamos tentar apaziguar os ânimos quando se trata da parte emocional, porque todo mundo aqui sabe berrar, todo mundo aqui sabe espernear, todo mundo aqui tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dívidas e suas divergências. Agora, não vai ficar bom para estar a casa nós entrarmos numa linha de frente. Não vai ficar bom para a sociedade nós entrarmos numa linha de frente. Quero dizer para o senhor, vereador Adriano, que Vossa Excelência está certo. Seus eleitores estão vendo o seu trabalho, independente de qualquer coisa. Mas se nós, provedores, promotores e responsáveis pela democracia, pela legalidade de um município, não pudermos trabalhar, no mínimo, com tranquilidade, sem ofender a moral, sem passar para a questão. Eu falo enquanto nós aqui, o Executivo, não posso me responsabilizar. Nós vamos acabar entrando numa linha que eu estou vendo que não vai ser uma coisa muito boa, né? Tanto de uma parte quanto de outra. Eu quero pedir desculpa se em algum determinado momento eu falei alguma coisa que possa ter ofendido alguém, mas não foi o meu interesse. Eu só queria deixar bem claro, para dividir a emoção da razão, e dizer que isso faz parte da democracia. Obrigado.